necessário. Salve, salve, rapaziada! Você que acompanha aqui o canal mais necessário de toda a internet. É o Necessário Podcast. Eu, William Graziano, hoje estou na melhor companhia aqui do meu lado. Olha aqui, meu filho. Tô sozinho. Hoje eu posso fazer a pergunta que eu quiser, meu filho. Porque todo mundo desse estúdio faltou e eu tô aqui com a minha câmera. Então, se hoje der alguma coisa errada nas câmeras, você sabe que sou eu que tô cuidando e vamos pra cima. Porque hoje, exatamente hoje, episódio de número 84... Esse número que você tá vendo aqui embaixo, se eu tiver errado, eu tenho o prazer de trazer ela de novo, meu filho. Ela mesmo, que você sempre pede pra gente trazer aqui, uma pessoa que já é figurinha carimbada aqui dentro do Necessário Podcast, que eu tenho um enorme prazer de trazer de novo. Eu já dispensa comentários, eu já vou anunciar quem é, porque depois eu dou os recados aqui. Pastora Daniela Zanelato. Que maravilha, hein? Como é que você tá, minha querida? Bem, graças a Deus, tá tudo bem, né? Tamo aí, né? Pelejando. Né? Faz tempo que a gente não se vê por aqui, hein? Olha, William, faz tempinho, hein? Faz tempo, já passou acho que a última vez foi em dezembro, acho que foi, né? Foi, não, você fez com o pastor, não foi nesse ano ainda que veio com o seu irmão? Não, faz tempo. Faz tempo, hein? Faz tempo. Feliz de ter você aqui hoje. A gente tem bastante coisa pra falar aqui. Eu tenho certeza que muita gente vai se sentir abençoado. Mas antes, eu preciso dar esse recadinho pra você que ainda não se inscreveu no Necessário Comentar, que é esse canal que tá passando aqui embaixo agora, meu filho. Está pronto pra gente estrear o primeiro episódio do Necessário Comentar. Eu tenho certeza que se você não se inscrever, você vai perder muita coisa que vai ser falada aqui. Nós vamos responder seus comentários. Nós vamos falar de assuntos que a gente às vezes não fala aqui no Necessário Podcast. Então você corre agora e se inscreva no Necessário Comentar, porque é necessário. O segundo recado que eu tenho para dar para você, muito rápido, que eu quero aproveitar que a pastora tá aqui hoje, é esse, meu filho. Você que tá me assistindo, você que quer fazer uma oferta pro Necessário Podcast. Oh, meu Deus, pastora. Pelo amor, você que quer fazer uma oferta, tá passando o Pix agora aqui embaixo. Você vai enviar um Pix nessa chave aqui, ó, contato@redenecessario.com.br, porque todo o valor que entrar nessa conta é destinado pro estúdio, pra manutenção do estúdio, pra comprar equipamento pro estúdio. Você que quer ver o estúdio crescer, você que quer ver a gente fazer ao vivo, sem limite de tempo, essa é a sua oportunidade. Manda um Pix pra gente, manda uma oferta que você vai abençoar e ser abençoado. Terceiro recado, correndo aqui, é falar pra você que ainda não se inscreveu no canal, não ativou as notificações. Tem muita gente reclamando, pastora, que não recebe a notificação, mas o cara não clicou no sininho lá, como é que vai receber? Aí fica difícil, né? Aí fica complicado. Tá esperando o anjo avisar, mas o anjo não vai. Gente, você tem que clicar nesse sininho que tá aqui embaixo, ó. Clica no sininho, ative as notificações, porque todas as vezes que a gente lançar um episódio novo, você vai ser notificado e vai poder acompanhar com a gente ao vivo, pelo menos no chat aqui, ó. Esse chat aqui que eu tô digitando agora, eu tô ao vivo falando com você. Uma coisa muito importante que eu preciso falar, se atente para isso, é que depois de alguns pedidos que nós tivemos aqui no canal, nós ativamos o botão aqui, ó, Seja Membro. Tá vendo aqui embaixo? Você clica aqui no Seja Membro, tem uma mensalidade que você vai pagar, que vai nos ajudar também na manutenção de tudo aqui. E tem vários benefícios ali. Você vai ganhar esse selinho aqui, você vai ganhar o direito de fazer perguntas. Se você fosse mesmo, você já podia ter mandado a sua pergunta para a pastora. Tem um canal exclusivo lá no Telegram, que quando você assina aqui, a gente vai poder ficar falando durante toda a semana. Você vai saber quem que vai vir antes das pessoas. Tem muita coisa que é exclusividade do membro. Então, se você ainda não é, clique aqui no Seja Membro, meu filho. Assine, faça uma assinatura porque é baratinho aí. E eu tenho certeza que você vai se sentir abençoado, vai ser legal. Certo? Então esses foram os nossos recados. Não vou anunciar nenhuma empresa hoje, principalmente das pessoas que não vieram aqui para falar da sua empresa. Não vou falar. Você venha gravar comigo e fale da sua empresa. Porque agora eu vou falar direto com a pastora Daniela Zanelato. Pastora, eu sou suspeito de falar. Tava falando nos bastidores aqui. A gente brinca bastante, eu tive a oportunidade de te conhecer não há tanto tempo pessoalmente, já sabia quem você era, mas desde que a gente se conheceu pessoalmente, parece que a gente já se conhece há muitos anos. É verdade. E para mim é uma alegria receber você aqui de novo nesse estúdio, para que a gente possa compartilhar com tanta gente hoje aquilo que Deus tem feito. Amém, William. A alegria é toda minha. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com essa audiência maravilhosa que é o Necessário Podcast, né?
e de poder ter esse contato com esse público, né? Tão fervoroso, né? E tão animado, né? Porque você participa aqui, de repente estão lá nas tuas redes sociais fazendo um monte de pergunta, né? Com certeza. A gente já, olha, nesse exato momento aqui, a gente já tá batendo 150 mil inscritos lá no canal, Uau. viu? E isso para mim é uma alegria muito grande. Pastora, eu costumo sempre falar para os meninos que tocam comigo, para a galera que caminha do meu lado, e às vezes que eu sou convidado a ministrar a palavra também, eu sempre falo isso, que existe um grande peso quando a gente decide falar coisas que a gente ouviu é legal, coisas que a gente estudou também é legal, mas existe um peso muito diferente quando a gente tem a oportunidade de falar coisas que nós mesmos vivemos, que nós passamos. Eu acredito que a propriedade é muito maior se eu posso dar o exemplo com a minha vida de situações que eu passei. E hoje a gente separou esse programa para que você possa falar um pouco daquilo que foi o seu testemunho de vida, aquilo que aconteceu, como que começou a acontecer as coisas na sua vida, que eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo vai se identificar e vai responder a pergunta de muita gente também. Então eu queria que você começasse já a contar um pouquinho da sua história para a gente entrar nesse assunto aqui que vai ser legal. Certo, William. Na verdade, assim, lá no passado, né, quando nós ainda éramos criança, a lembrança assim, que eu tenho assim, é muito pouca da minha infância, né? Porque foi uma infância muito difícil, de muita dor, de muito sofrimento. Mas do que eu lembro é assim, nós vivíamos em um lar, meus pais eram católicos praticantes, né? Tanto que meu pai e minha mãe, eles organizavam festa da igreja católica, aquela coisa toda que tinha muito assim na época, né? E meus pais, eles eram muito ativos na igreja católica. E com isso, o meu pai se envolvendo com a minha mãe, aquela coisa toda, ele trabalhava também, ele era mestre de obra, ele estava construindo a igreja católica, tinha uma igreja ali, tem uma igreja até hoje ali na região do Morumbi, que ele ajudou a construir na época, né? Muito envolvido ali em tudo. Só que foi passando algum tempo, de repente meu pai, ele começou a mudar os comportamentos. Ele já não era mais aquele cara muito religioso. Começou a ter algumas atitudes e tal. E meu pai, ele tinha uma caminhonete, se eu não me engano, era uma F1000 na época. Porque eu lembro que ela tinha uma cabine dupla, assim, mas atrás era um pouco menor o espaço, assim. E como eu era muito ligado ao meu pai sempre quando ele ia sair, ele me levava junto, né? E eu lembro que ele me colocou assim atrás assim, do carro dele. E a gente foi. E ele parou na frente de uma lanchonete. E ele conversou com uma mulher assim. Eu lembro que ele deu um beijo naquela mulher. E eu cheguei em casa, na inocência, criança, né? Falei pra minha mãe, mãe, o papai conversou com uma mulher e ele deu um beijo nessa mulher. E a mulher tinha um cabelo assim. E comecei a falar como que era o cabelo dela. E a mulher, ela usava um coque nesse cabelo. Minha mãe, na hora, identificou quem ela era, porque meu pai estava construindo um prédio na frente dessa lanchonete. Só sei que aquele dia o tempo fechou. Eles quebraram o pau, quase se mataram. E aí começa a desgraça na nossa família. Porque até então meu pai não era inclinado ao álcool, não tinha essa vida promíscua e tal. E com isso, com todo esse acontecimento aí, o diabo literalmente entrou na nossa casa e começou a destruir o nosso lar. Começou briga em cima de briga. Nós tínhamos uma casa ali na região do Morumbi, era uma casa muito boa. Meu pai estava terminando essa casa. Para aquela época, ela era uma casa muito boa mesmo, sabe? E eu lembro que eles começaram a se separar, separa e volta, aquele rolo todo. E a lembrança que eu tenho, assim, a gente indo para casa pro meu avô, voltando para casa, indo para casa, sabe aquele transtorno todo que traz uma destruição muito grande para a cabeça, para a mente de uma criança. Em resumo, William, nós perdemos tudo. Tudo. Meu pai, ele começou a beber, começou a ter um relacionamento aqui, extraconjugal ali, outro lá, e a destruição entrou na nossa casa ao tal ponto que nós perdemos a nossa casa própria. Nós fomos morar de aluguel em uma lanchonete, e que era aqui na região do Morumbi, um pouco mais para baixo, ali perto da Julius Rimet. Na frente tinha um campo de futebol, e a lanchonete era de um amigo do meu pai chamado Jordan. Nunca mais a gente viu essa família, mas eu lembro desse nome.
E eu lembro que a gente foi parar nessa lanchonete. E meu pai, ele saiu da construção civil e começou a tocar essa lanchonete. Ele fazia música ao vivo, aquela coisa toda, mas a vida de prostituição ainda continuava. Então meus pais brigavam muito. A nossa casa era um inferno. Totalmente um inferno. E lá em casa, você não tinha prazer de ficar dentro de casa. Nem desenho segurava a gente dentro de casa. Tanto que era terrível. E na frente tinha um campo de futebol, na frente dessa lanchonete. E o meu refúgio era ficar lá no meio dos meninos, das meninas, jogando bola, que era uma misturada de menino com menina, jogando bola, aquela coisa toda. A minha vida era ficar ali para não ficar dentro de casa, sabe? E uma dessas minhas ficar ali em frente ali no campo de futebol, comecei a criar habilidade para o esporte. E as pessoas começaram a ver e falaram assim, nossa, essa menina tem talento. Essa menina vai dar bom. E lá na época, 1900 e bolinha, né, o futebol era visto de forma diferente do que é visto hoje, né? O Brasil, ele idolatrava o futebol, né? Hoje, os brasileiros abriram seus olhos e percebem que o futebol é um comércio, né? Sim. Eles fazem do jogador um produto. Hoje as pessoas entendem o que é isso, que não é aquela coisa que, né, como antigamente. Mas lá no meu tempo, não. O esporte, ele era uma esperança, sabe? Uma esperança para aquelas pessoas que tinham dificuldade de vida. Então, quando eles praticavam esporte, eles falavam assim, poxa, eu vou conseguir vencer, eu vou poder ajudar minha família. Até hoje é assim, mas antigamente a essência era diferente. Então, as pessoas começaram a me procurar o meu pai, a procurar a minha mãe, mas nisso, aquele inferno dentro de casa, né? E eu comecei a receber oportunidades para treinar em alguns clubes, em clubes mais estruturados, né? Já não mais ali jogar de pé descalço ali com os meninos, com as meninas, mas é diferente. E com isso, essa habilidade, por brincar muito ali com os meninos, a habilidade foi diferente, né? E quando eu ia jogar no meio das meninas lá, eles percebiam que era diferente, porque eu não aprendi com as meninas, eu aprendi com os meninos. Então, a oportunidade foi crescendo, né? Joguei em alguns clubes e tal. Em resumo, William, aquilo ali era a minha paixão. Era a minha vida. Era tudo que eu amava. Era palmeirense roxo, William, pelo amor de Deus. Então vamos parar com a conversa, que já ficou feio. Palmeirense roxa, sabe? Então aquilo pra mim era tudo. Tudo, e eu não queria ficar dentro de casa para não ver aquele transtorno. O transtorno da nossa casa, ele só foi aumentando. Desde o dia que o adultério e a prostituição entrou dentro da minha casa. Ao ponto de um dia o proprietário chegar na minha mãe e falar assim pra minha mãe, Joselma, o Braulino, ele é conhecido mais por Zanelato. O Zanelato já faz tantos meses que ele não paga o aluguel aqui. Eu vou precisar que vocês saiam, porque eu vou ter que vender aqui. A minha mãe falou, mas como assim? Se todo mês a gente junta dinheiro aqui o suficiente... Meu pai era muito criativo, ele fazia música ao vivo, aquelas coisaradas todas. Então minha mãe se ligou, ele tá gastando com outras pessoas. Ali, mais uma vez, a destruição imperou. Minha mãe começou a chorar. E a gente vendo tudo isso. Toda essa destruição. Quantos anos? Eu acho que eu tinha uns 8 anos, por aí. Entre 6 e 8 anos, por aí. Eu não sei assim a idade muito certo, sabe? E daí, o cara pediu aquele imóvel pra gente sair. E minha mãe falou, onde que a gente vai parar? Porque os meus pais, os meus avós, eles eram pessoas bem de vidas na época, sabe? Meu avô, ele era gerente de uma madeireira no Paraguai. E quando ele se aposentou muito bem, sabe? Tinha o seu pezinho de meia, muito bem estruturado. Só que a minha avó, ela era uma mulher muito rígida, né? E eles conversaram com a minha mãe, a escolha foi sua. E eles meio que não queriam acolher a gente lá, você tá entendendo? Na época. E tudo bem, isso era a mentalidade deles, né? E a gente tem que respeitar, né, William? Porque realmente a escolha foi da minha mãe. Diferente do que a gente vê hoje. As pessoas fazem o que quer, escolhem o que quer, depois deixam a bomba pros pais, né? E os meus avós falaram, não, José, você vai ter que se virar. E a minha mãe começou a chorar. E minha mãe era uma mulher muito católica. Então ela começa a orar a Deus e fala, Deus, pra baixo assim, desse campo, tem a Júlia Zimé e depois tinha uma favela enorme. Uma favela do Jardim Itália. Na época era outro nome, não vou lembrar agora, de cabeça. E minha mãe olhou pra baixo assim, tava chovendo, era escorada assim no balcão,
E ela mesma conta que ela olhou para baixo e falou assim: prepara para mim, nem que seja um direito na favela. Quando foi à tarde, uma mulher foi comprar leite e pão e falou assim pra minha mãe assim: Joselma, eu tô vendendo meu barraco, eu vou embora pra Curitiba. Você não sabe quem quer comprar um barraco, não? Minha mãe falou: quanto que é? R$100. Mas na época R$100 era muito dinheiro, tá? Não era igual hoje, não. E a minha mãe olhou pra ela e falou assim: eu quero. Daí ela olhou pra minha mãe e falou: você? Porque a minha mãe sempre foi uma mulher muito vaidosa. Minha mãe sempre se vestiu bem, se arrumou bem, sabe? Ela sempre foi uma mulher assim muito... Até hoje, você olha pra minha mãe, ela gosta. Ela é bem uma mulher assim elegante. Ela gosta de, sabe, de coisa boa, de se vestir bem. E daí a minha mãe falou assim: eu quero. Você só me dá um tempo, que eu preciso arrumar esse dinheiro. E daí ela pegou, minha mãe trabalhava no Paraguai ali na época de passar cota, essas coisas. Ela tinha um patrão chamado Luciano. E ela chegou e falou para esse Luciano: Luciano, é assim, 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 assado. Você me arruma esses R$100? Aí eu só vou precisar que você desconte um pouquinho só de cada vez para mim, porque a minha mãe, ela ajudava no orçamento de casa. 70% era que ajudava na época. Que meu pai já estava assim, inclinando muito forte pro álcool e pra prostituição. E daí ele falou assim: Joselma, fique em paz, eu vou te ajudar, tá bom? Deu o dinheiro pra ela, ela veio, comprou o direito na favela. William, se você olhasse, pra gente que era criança, tava tudo bem. Porque eu lembro como se fosse hoje, eu descia aquele morro da favela, vi aquele monte de criança, pra mim foi a melhor coisa da vida. Eu lembro como se fosse hoje. No fundo tinha um campinho de futebol, então pra mim tava 10. E eu olhei aquele monte de criança. Lembra das mamonas? Aquelas... Opa, lembra que o pessoal brincava assim de... com a bexiga? Exata. E jogava no... Então, eu vi o pessoal brincando ali, pra mim tava tudo 10. Só que de repente a gente olhou pra minha mãe tava chorando. Que o barraco era muito feio. Rapaz, era muito feio. Dentro do barraco tinha uma divisão que era o banheiro. As pessoas defecavam ali numa lata e jogavam pra fora. E a minha mãe pegou aquele barraco, minha mãe, já que o patrão dela foi o que ia ajudar ela a pagar, né? Ela pegou uma reservinha que ela tinha e ela foi melhorar o barraco. Então ela colocou uma pedrinha dentro do barraco, ela convenceu meu pai a fazer uma patente pro lado de fora e deu uma melhorada naquele barraco, sabe? Mas não deixar de ser feio, era uma lona amarela, uma outra parte laranjada, era um negócio muito feio. E eu lembro quando a minha mãe falou assim: vamos fazer a mudança? Vamos. A gente fez. Olha só, cara. Deixa eu falar uma coisa aqui pra você. Olha o que é o adultério no casamento. Uma prostituição. Não faz, William? Pra quem tinha casa própria, muito bem estabilizado, meu pai tinha carro, a gente perdeu tudo. Sabe com o que a gente fez a nossa mudança? Com uma carriola. Carrinho de mão. Não sei como é que fala aí no seu estado. A gente não tinha nada, William. Eu lembro que a gente levou um guarda-roupa, uma pia pequenininha e a cama, o colchão. Não tinha nada para levar. Eu lembro que quando nós chegamos lá, a gente ajeitou tudo aquele barraco e o pessoal disseram assim para minha mãe assim: você tem que cuidar na hora da chuva, que às vezes esse barranco ele despenca e pode vir na sua casa. E toda vez que chovia, era aquele dilema. E eu lembro que a minha mãe, quando ela ia trabalhar, quando era época de chuva, ela sempre fazia uma oração, assim, para Deus nos proteger. Porque ela também tinha medo daquele barranco, mas não tinha para onde ir. Nessa ocasião, o meu pai já estava totalmente perdido já. Não trabalhava mais, só minha mãe trabalhava para sustentar a nossa casa. E aquele inferno dentro de casa. Uma desgraça. Resumindo, William, passado-se algum tempo, a gente com muita dificuldade lá dentro, eu lembro, eu não esqueço, uma vez que choveu muito, a minha irmã Michele, que hoje mora nos Estados Unidos, a minha irmã, ela é até hoje uma guerreira, uma mulher assim, guerreira, então ela que cuidava da gente. Eu lembro de um dia chovendo muito, ela colocou a gente em cima da cama, sentado em cima da cama para ela fazer o almoço, porque começou a chover tanto que a água começou a entrar por baixo e o piso era chão batido. Minha mãe tinha colocado umas pedrinhas
Pra não ficar aquela poeira, né? Eu lembro que aquela enxurrada descia assim por baixo, assim, ela ia levando assim aquelas pedras assim. E eu lembro que formou uma bolha de água de tanto que choveu. E eu vendo a minha irmã fazer comida pra gente com guarda-chuva. Com guarda-chuva. Eu lembro que ela fazia almoço com aquele guarda-chuva. E a gente sentada naquela cama vendo aquilo. E hoje, quando eu lembro disso, eu vejo o quanto que a prostituição e o adultério têm destruído a família. E assim como nós, lá no passado, quantas crianças, William, quantos adolescentes, quantos jovens estão nesse mesmo sofrimento, nesse exato momento, sabe? E eu lembro que eu fiquei olhando aquela cena, não sabia como ajudar aí na minha mente, né? Criança, né? Eu já tinha, acho que uns 10 anos, eu acho. Eu levantei da cama, peguei uma vassoura. Como tava chovendo muito ali onde ela tava fazendo comida, eu peguei uma vassoura e eu fui tentar ajudar. Eu tive uma ideia ali na hora e coloquei assim a vassoura, assim, fui tentar empurrar a água pra fora, estourei a lona. Molhou tudo dentro de casa. Molhou tudo. Sabe? E parecia que entrou um dilúvio dentro da casa. Estourou, bum, aquela água assim desceu. E eu lembro que eu falei assim, meu Deus, como que a gente vai consertar isso? Porque a gente já tinha aquela mentalidade de faltar, de não ter possibilidade, sabe? Em resumo, conseguimos passar essa fase muito difícil da nossa vida. A prefeitura na época era até o prefeito era o Dobrandino na época, né? Ele construiu umas casas ali de madeira. Eram casas de madeira de pinos. E ela foi toda vernizada por fora. Ela era bem bonita. E uma das primeiras casas quem ganhou foi a gente. A maior alegria da gente era entrar dentro daquela casa e poder dormir em paz. Principalmente no dia de chuva. Sabe? E eu lembro que... Olha só como que é a luta, né? Como que o diabo ele é terrível, assim, pra te frustrar, pra te arrebentar com você. Eu lembro que aquelas casas não durou muito tempo também. Parece o que nós sabíamos na época, parece que as madeiras eram meio verde, então quando elas foram secando, elas foram se abrindo, William. Cara, você acredita que as casas, elas começaram a se abrir? Quem tava fora vinha quem tava dentro. Então a nossa casa, que nós achávamos que ia ser uma casa bonita, de repente era tudo arremedado pro lado de fora. Colocava aquelas tábuas no meio para arremendar, sabe? Umas coisas assim. Meu Deus do céu. Uma vez deu um vento muito forte. A casa, como a casa não foi bem feita. Então, ficou torta. Né? Ficou torta. E eu lembro que quando nos foi entregue essa casa, a minha mãe pediu pro meu pai, já estava muito afundado no álcool, né? Minha mãe falou para ele assim, ele já não trabalhava mais, porque ele não tinha mais nem saúde para trabalhar, para você ter uma ideia. Minha mãe falou para ele construir uma área pra gente. E ele construiu aquela área. E ele era um excelente construtor. Só que por conta do álcool, essas coisas, ele já não tinha mais energia para trabalhar. Sabe? A vida bem destruída. O que nos salvava era aquela área. Com os temporais que dava. A casa, William, o vento batia. Você ouvia assim, sabe aquela coisa assim, sabe? A casa mexer. Você via assim, Deus protegendo a gente, né? E nesse meio termo, eu jogando bola, com esse pensamento, né? Uma hora aparece uma oportunidade, eu vou conseguir chegar num clube. Já estava jogando para alguns clubes aqui de Foz, né? Tava indo muito bem, aquela coisa toda. E eu lembro que dentro da minha casa continuava o mesmo inferno, só que tinha uma irmã. O nome dela é Jussara. Ela sempre pregava para minha mãe. E a Jussara nos conhecia desde lá das Vacas Gordas. Certo? Quando a gente foi parar nessa comunidade, nessa situação, tempos depois, ela veio morar naquela região. E eu lembro que a Jussara, ela sempre falava do amor de Deus para minha mãe. Só que a minha mãe, ela sempre foi da renovação carismática na época, né? Então ela sempre tinha os encontros de oração, ela que coordenava aquela coisa toda. Minha mãe tinha uma mente muito fechada, né? E essa Jussara, ela sempre conversava com a minha mãe. Ela sempre falava pra minha mãe assim, José, amor,
vamos comigo na igreja. Eu sei que Deus ele tem o poder de transformar o seu lar. Você é uma mulher muito sofrida, você sofre demais, você trabalha demais. E minha mãe trabalhava muito, muito. Tanto que ela não tinha nem tempo para nós. A gente se criou assim mais com a minha irmã, né? E a minha mãe, ela tinha muito medo de perder a gente para as coisas do mundo. Então, a forma dela controlar a gente, William, era brigando, era falando alto, era o autoritarismo na época, né? Hoje a gente entende isso. E meu pai morava com a gente, mas a gente não tinha esse pai. Ele era um cara muito ausente, né? E, resumo, a Jussara pregava muito pra ela, falava muito do amor de Deus pra ela, e ela não queria saber. Até que um dia aconteceu um fato. Minha mãe estava encapando o nosso caderno, na época de encapar os cadernos. Meus pais brigando, era sempre assim, briga, discussão, tudo eles brigavam, qualquer coisa era motivo pra briga. E minha mãe baixou assim, eu tava sentada assim, minha mãe assim, a porta de sair daqui fechada, minha mãe sentada aqui, eu aqui e minha irmã no sofá. E a minha mãe encapando o caderno. De repente, meu pai tava com uma faca na mão, eles discutiram e tal, e ele veio com a faca. Quando ele veio com a faca, eu gritei, mãe! Quando eu gritei mãe, ela levantou a cabeça. Ela só fez assim, ó. Quando ela fez assim, a faca na porta. Ela levou um susto tão grande, mas tão grande, que ali passou um filme na cabeça dela. Ela falou assim, e se eu tivesse morrido? O que seria dos meus filhos? No outro dia, ela vai na irmã Jussara tomar um chimarrão e começa a falar com a Jussara. E ela já começa a conversar com a Jussara com a intenção de aceitar o convite de ir no culto. Nisso, quando nós estamos conversando, minha mãe não toca ainda no assunto, né? Ela só está contando para a Jussara o que aconteceu. O pastor, na época, o pastor da irmã Jussara, que era o pastor Gelson, que hoje está em Medianeira, ele está chegando na casa dela. Minha mãe, e ela fala, olha o pastor ali. Quando a minha mãe vê, minha mãe levanta e fala, não, eu vou embora. Por quê? Olha a minha roupa, porque minha mãe usava roupas curtas. Minha mãe levanta e sai correndo. O pastor desce do carro e fala, quem que é aquela senhora que saiu correndo? Ela falou, é minha amiga. Eu sempre estou evangelizando ela. Ele disse assim para a irmã Jussara, na hora que ela saiu correndo, Deus me deu uma palavra para ela. Daí a Jussara falou, você quer que eu chame ele? Não, fique em paz. Ela vai vir até mim. Daí a Jussara falou, ó, pastor, só se for um milagre. Porque ela não é bem assim, não. Só que ela não sabia que a minha mãe naquele dia já foi com essa intenção. Aí, o pastor ficou ali, tal, minha mãe veio para casa e tal. Quando a minha mãe tem um contato com a Jussara de novo, no outro dia, a minha mãe fala pra Jussara, Jussara, eu quero ir naquele culto que você falou. Que dia que é? É hoje. E ela lembrou do que o pastor falou pra ela. Só que ela pegou e falou pra minha mãe assim, você acredita que você correu? Na hora que você correu, o pastor falou que tinha uma palavra pra você? Ela falou, como assim? Ele tem uma palavra profética pra você. Como a minha mãe era da Renovação Carismática, naquela época, eu não sei hoje, né, que eu tô bem desatualizado. Naquela época eu tinha essas coisas, sabe, de profecia. Tanto que a minha madrinha, que ela é de Curitiba, a Iracema, ela mora lá em São José. Quando a minha mãe, ela era aqui de Foz, minha mãe fazia as visitas com ela, essa minha madrinha tinha muita visão, assim, de Deus. E essa minha madrinha falou assim, comadre, Deus me mostra, você morando num lugar tipo um sítio, um lugar com muito mato. O compadre vai fazer algo e vocês vão perder tudo. Só que você precisa ser forte. Minha mãe só se ligou dessa profecia quando aconteceu, quando a gente foi morar lá na favela, que era tudo mato. Você tá entendendo? Então essa parte profética minha mãe já conhecia um pouco. Então quando a Jussara fala isso, minha mãe se anima de ir lá. E ouviu o que o pastor tinha para falar. Chegando lá, ela participa do culto. E o pastor libera a palavra para ela. Falou assim, a tua casa é selada. Deus tem um propósito com a sua casa. O Senhor vai salvar vocês desse cativeiro que vocês passam e tal. E ele falou muita coisa na época, que minha mãe chorou muito e gostou do culto. Ela não foi só naquele dia, na quinta-feira. Ela foi no domingo também. Aí ela foi no culto de tarde da bênção e começou aí. E olha só como que é poderoso isso aqui, William. Isso aqui que eu quero também deixar para os nossos ouvintes. Escuta, o evangelho não é só aceitar Jesus, se batizar, entende? O aceitar a Jesus é uma escolha e é uma renúncia. Escolha do quê?
sair dessa vida de opressão, de escravidão, de tribulação, renunciar a tudo isso e aceitar o caminho do Senhor, que é um caminho de transformação, sabe? E é o que as pessoas hoje não entendem, Emílio. Porque olha só, a minha mãe era uma mulher muito brava, ela se tornou uma mulher muito brava, amargurada. Com esse histórico do meu pai, ela morria de ciúme do meu pai, William. Ela era possessiva com meu pai, que meu pai gerou tanta insegurança nela que ela se transformou numa mulher que nem ela se reconhecia. Ela, como mãe, ela era ausente porque ela tinha que trabalhar muito. E quando ela estava em casa, você não tinha diálogo com ela. Porque ela sempre estava alterada, sabe? E olha só como que Deus, ele é maravilhoso, né? Os vizinhos ali da nossa casa, eles não aguentavam a minha mãe. Por quê? Qual que é a fuga da pessoa que vive uma vida de tribulação, perturbação? A fuga é ou o cigarro, ou a bebida, ou as drogas, e assim vai sucessivamente. A fuga da minha mãe era toda sexta-feira chamar todos os amigos dela que eram muambeiro para ir lá em casa fazer festa. Então a nossa casa era um bailão. Os ônibus da Moamba descia lá, invadia a rua, sabe, fechava a rua, e era festa, festa, festa. E os vizinhos ficavam perturbados, eles não dormiam, sabe? Sabe, era um inferno. E não podia falar nada também, que senão minha mãe dava um cacete meio imundo, ela era muito brava. Ela não tinha esse negócio de tirar farinha, sabe? Eu lembro uma vez que um rapaz lá me ofereceu uma maconha, e daí eu contei pra ela, ela pegou um pedaço de pau, foi lá. O cara era filho da dona do Boca de Fumo. Ela foi lá, deu umas 3 pauladas na cerca, chamou o piá, falou, vem aqui oferecer maconha pra mim, seu não sei o quê. A mãe do piá saiu pra fora e falou, o que aconteceu, Joselma? Esse teu filho aí vem oferecer maconha pra... Tá achando o quê? Que não tem mãe? Pode não ter pai, minha mãe tem. Assim. E a mulher foi lá e falou assim, me dá aqui esse pedaço de pau aqui. Ele fez isso? Então eu vou bater nele. Você sabe que a Joselma é uma mulher guerreira, então ela tinha um respeito, sabe? Então, quando a minha mãe começa a ir pra igreja, William, ela chega lá em casa e ela fala bem assim pra minha irmã, Michele, pega aí todos os CDs de música que tem, todos, pega aí pra mim. E a gente tinha coleção, que a minha mãe, ela não gostava de ouvir música baixa. Cara, ela gostava de ouvir música alta. Até hoje eu tenho um pouco de dificuldade com som muito alto, sabe? Porque eu lembro assim que era um som assim, lá do tempo do Aiva 99, né? Que lá em 1900 Bolinha era o som mais potente que tinha. Bons tempos, eu conheço. Né? Lembra que você colocava 5 CD dentro Sim. dele? E ela tocava aquele som e era uma loucura, William, era uma loucura. E a minha mãe, eu lembro assim que a Michele pegou, sei lá, umas 3 caixas de CD, abriu os armários e... Mãe, por quê? Coloca tudo dentro da churrasqueira. Hã? Coloca tudo dentro da churrasqueira. Ué, mas por quê, mãe? Coloca tudo dentro da churrasqueira. Minha irmã colocou. Agora pega o álcool, joga ali e taca fogo. Não, só tá maluca. Taca fogo. Não. Mãe, você começou a ir nessa igreja, esse povo... Taca fogo. Minha irmã tacou fogo. Minha mãe pegou uma Bíblia que ela ganhou da igreja e falou assim, ó, abriu a Bíblia, tinha 2 CDs dentro da Bíblia. Um do Matos Nascimento e um da Cassiane. A minha mãe falou bem assim pra ela assim, agora você pega esses CDs, coloca esses 2 aí dentro desse som. E a partir de hoje, não se ouve mais música secular aqui dentro de casa. Ou as pessoas falam música mundana. Vamos ouvir só louvor. Mãe, só louvor. Aí ela falou, e daquele som, daquele jeito, que nem a gente ouvia as músicas do mundo. Rapaz, a minha irmã dá o play. O primeiro que toca é o Matos Nascimento. E gravou na minha cabeça, porque pra mim foi chocante aquilo. Eu pensei, na época assim, eu pensei, minha mãe tá louca. Não. Eu pensei assim, o que tá acontecendo? Aí na época tocou aquela música, o primeiro que tocou foi gravar na minha cabeça, do Matos. Muitos não entendem quando são provados. E eu lembro que a minha mãe pegou e falou assim pra mim, Dani, vai lá no mercado lá comprar 1 litro de leite lá. Ela me deu um dinheiro e eu fui. Quando eu cheguei, tava indo no mercado, esse rapazinho da Boca de Fumo pegou e falou assim, ô Dani, cheguei. Ei, que negócio é esse louvor lá na tua casa? Aí eu falei,
Eu falei, Carlos do céu. Eu falei assim, a minha mãe tá indo na igreja. Ele falou, cara, verdade. Eu falei, tá. E tá com essa agora de louvor. Ele falou assim, então vem aqui. Lá dentro da casa dele tinha muito CD pirata. Do Matos Nascimento. Ele amava o Matos Nascimento. Ele me deu um monte de CD. Ele falou assim, ó, tá lá pra tua mãe. Fala pra ela colocar esses aqui, que é bem legal também. Coloca bem alto, que eu sempre vou estar ali ouvindo. Aí eu olhei. Esse cara também é louco. E daí, a gente começou a perceber na minha mãe uma transformação, William. Acabou as festas dentro de casa. Acabou aqueles gritos, aquelas loucuras. Aquele xingamento. Meu pai chegava bêbado. Meu pai São era uma pessoa incrível. Bêbado era o capeta. Porque ele chegava em casa, ele fazia xixi no chão, no quarto dele. Ele começava a xingar a gente do nada. Quando ele chegava, ele tinha que ter a janta que ele queria. E ele gostava muito de polenta com carne de porco. Por ele comia só isso a vida toda. E a minha mãe já não tocava mais o terror. Minha mãe já não falava. Minha mãe ficava lá na área. Lá, quieta. E ele tocando o terror. E a minha mãe, ela fumava muito. Mas muito. Ela fumava assim, na média, umas 4 carteiras de cigarro por dia. Era assim, ó, fumava aqui e já acendia o outro. E eu lembro que a minha mãe pegou, e a gente que sempre comprava o cigarro pra ela, ou ela trazia do Paraguai. Minha mãe já não pedia mais pra gente comprar cigarro. Sabe? Eu lembro que ela, na época do tal do Mustang, não sei das quantas, essas coisas aradas todas. Aí, eu percebi que a minha mãe já começou a não pedir pra gente comprar cigarro. Aí um dia, minha irmã falou, mãe... E a minha irmã perguntou pra ela, que a minha irmã já fumava na época. Minha irmã já era mais adulta, né? A minha irmã falou assim, mãe, você não tá mais fumando? A minha mãe falou assim, não quero mais. Ué, como assim? Não. Eu fiz um voto com Deus, não vou mais fumar. Mas quanto dia que a senhora tá assim? Ela falou, eu comecei, aí pra mim foi muito difícil, mas agora eu vou pegar firme e vou até o fim. Tá, quantos dias a senhora tá sem fumar? 2 dias. William... O canto da boca da minha mãe chegava a espumar de vontade de fumar cigarro. Sabe? Você acredita? A necessidade daquilo. E ela pegou e falou assim, não, eu vou conseguir vencer. E ela começou a fazer uma campanha na igreja. E daí ela venceu esse vício. Já não fumava mais. Então a gente não tinha mais bebida dentro de casa. Festa. Não tinha mais música secular. E não tinha mais o vício da minha mãe. E a paz começou a reinar dentro da nossa casa. Aquela mulher agressiva, brava, estava morrendo. E o que estava nascendo? A verdadeira Joselma que precisava nascer. E olha só que forte isso. E eu continuando, jogava todos os dias, William, viajava, jogando bola, aquela coisa toda. Já estava chegando na idade, já tinha uns 14 anos, por aí. E uma dessas campanhas que a minha mãe fez... A minha irmã, o filho dela, o Vinícius, ele nasceu surdo. E ele foi para Curitiba para fazer o molde da orelha. E minha mãe chorou muito, porque era o primeiro neto. E a minha irmã estava desesperada também, porque era o primeiro filho. E eu assistindo tudo aquilo ali. E a minha mãe falou para Michele, vamos comigo para a igreja. Vamos fazer um voto com o Senhor. E a minha irmã foi para a igreja. O pastor falou assim, quando você vai viajar? Ela falou, sábado. E o pastor falou assim, então nós vamos fazer um clamor aqui na igreja. Enquanto você estiver lá, nós vamos fazer um clamor aqui na igreja. A minha irmã, ela foi para Curitiba e a igreja ficou orando pelo Vinícius. William, na hora que o médico foi fazer o molde do ouvido dele, lá na época, ela era lá em Curitiba, o médico falou assim, mãe, deixa eu fazer um último teste com esse bebê, que esse bebê não parece ser surdo, não. Quando o médico vai fazer o teste, nos equipamentos lá e tal, o médico olha pra mãe e fala assim, mas quem é que mandou você vir pra Curitiba? Me dá aqui, deixa eu ver o médico que mandou você vir pra cá. Essa criança não é surda, não. Essa criança ouve melhor que você, mãe. E a minha irmã começa a chorar. E ela fala pro médico, na verdade, doutor, eu não duvido que esse era o diagnóstico. Mas enquanto estou aqui, tem uma igreja orando pela vida do meu filho. E eu vendo tudo isso, eu já fiquei meio assim. Vendo essas transformações, essas coisas aradas todas. E daí, nessas campanhas da minha mãe, Deus usa o pastor para falar com ela. Fala assim, Joselma, eu vejo um anzol que desce lá dentro da tua casa. E resgatando alguém. E esse alguém, Deus tem um propósito muito forte com essa pessoa na terra.
E Deus visita agora. Naquele exato momento, William, eu estava em São Miguel. Em 1900 bolinha, Foz e São Miguel era a pior rivalidade que tinha. E eu estava jogando aqui pro pessoal de Foz. E nós estávamos jogando a final do campeonato pelo São Miguel. E eu estava lá naquela época e eu levei uma pancada tão forte, mas tão forte, que eu caí um tombo, William, com a parte lombar da minha coluna. Quase morri. Vim para Foz do Iguaçu, comecei a sentir muitas dores. E como se fosse uma cãibra na minha perna, que repuxava a minha perna. Aquela coisa toda, fui ficando mal. E não conseguia levantar da cama, travava a coluna, umas coisas assim muito doidas mesmo. E eu demorei 7 dias, uma vizinha nossa me levou para o médico. Minha mãe estava viajando em São Paulo. E essa vizinha, quando me levou lá no médico, o médico olhou assim um raio-x e falou assim pra mim assim, olha, a tua situação é delicada. E ele me meteu a boca, porque eu demorei muito para ir pro hospital. E ele falou assim, ó, o anel da tua coluna tá assim. Ele fez um gesto pra mim, quando ele olhava assim um raio-x. E não tem muito o que fazer. Você corre o risco de perder os movimentos da perna e tal. Só que eu já tava sentindo essa dificuldade. Travava, assim, acontecia umas coisas meio estranhas, né? E uma dor insuportável. Só quem teve problema de coluna sabe o que eu tô falando. Uma dor da morte mesmo. E eu tinha exatamente 15 anos. Que era uma idade que eu tinha tudo já pra alavancar. Já tinha recebido algumas propostas já. Entende? E era o momento de voar mesmo. Sabe? Na área do esporte. E daí... eu tava em casa chorando e essa irmã Jussara que pregou pra minha mãe foi fazer uma visita pra mim e falou assim, Dani, vamos comigo na igreja? Hoje é culto de cura e libertação. Vamos lá. Deus, ele pode te curar. E eu falei pra ela, Jussara, mas o médico disse que não tem mais jeito. 15 anos de idade. Na flor da idade. Já tava caindo em depressão ali. E ela falou bem assim, a última palavra vem do Senhor. Vamos lá. E eu lembro que, na época, eu morava ali na região do Jardim Itália. Então, para eu sair da minha casa para ir para a igreja, eu tinha que descer a Júlio Zimé. Aí lá em cima tem o Caique, né? Do Morumbi 2 lá. Nem sei se é 2, 3, sei lá. E tem a igreja católica. E no fundo era a igreja. Avivamento Bíblico, o nome da igreja. Era bem pequenininha. E quando eu fui, eu não imaginava que a igreja era longe. Eu achava que a igreja era perto. William do céu, quase morri no meio do caminho, de dor. Sabe o que é gemer de dor? Enquanto tava descendo, beleza. Quando foi pra subir, eu falei, Jussara, eu não aguento mais. Eu falei, eu quero ir pra casa. Aí eu lembro como se fosse hoje. Ela me abraçou assim por trás. E ela falou assim, nem que for carregando, você vai hoje comigo nesse culto. E ela foi me levando carregada. A gente parava, caminhava. William, era tanta dor que me dava náuseas, me dava vontade de vomitar. De tanta dor. Quando eu cheguei nessa igreja, era uma igreja bem pequenininha, a gente estava chegando na porta, o pastor estava cantando um louvor. E cabia assim, digamos assim, umas 100 pessoas na igreja, era uma igreja pequena, estava lotada. E ele estava cantando um hino antigo, que eu nem sei quem que canta. Mas aquele hino gravei. Porque ele sempre cantava, esse pastor sempre cantava esse hino. Quando eu cheguei, ele estava cantando um hino que dizia assim, ó. Se você veio buscar uma bênção, meu querido irmão, não desanime, porque seu gemido alguém já ouviu. E eu comecei a chorar. Já na porta da igreja. Eu sentei naquele banco, assim, no último banco da igreja, baixei minha cabeça e fiquei meio inclinada, assim, porque era a única posição que eu me sentia confortável, né? E de repente eu senti, foi a primeira experiência sobrenatural da minha vida, né? Na verdade foi a segunda, a primeira foi quando eu era criança, bebê, tinha uns 4 anos. Então essa foi a segunda. Eu senti um vento, sabe quando desce algo assim? E eu senti que alguém sentou do meu lado. Eu olhei assim pro lado, não vi ninguém. Aí eu falei, Jussara, parece que alguém sentou aqui do meu lado. Ela olhou pra mim, sorriu e falou assim, é o anjo do Senhor. E de repente esse pastor cantou, sabe o quê? Olha só, William. Parece assim que eu tava vivendo uma história e o pastor tinha uma resposta pra mim. E ele cantou assim, ó.
Eu vejo um homem de branco vindo aqui agora, e em suas mãos traz a resposta das suas orações. Esqueça que você sofreu, esqueça que você chorou, e sinta o homem de branco bem juntinho de você. Aí eu não aguentei, aí eu chorei, porque eu vi que era o Senhor ali. Foi a primeira vez que eu entendi o que é uma presença de Deus, porque eu estava me arrepiando todo o tempo todo. E aquele pastor começa a pregar. E ele começa a pregar Jeremias 1:5, que fala sobre o chamado do profeta Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te separei as nações e te dei por profeta. Olha só. E tanto que isso eu tenho como base do meu chamado, sabe? E daí ele começa a pregar, de repente ele para, William. Ele para. E ele fala, irmãos, eu não consigo terminar essa mensagem antes de entregar uma palavra para alguém. O Espírito de Deus me revela que tem uma jovem aqui, nessa noite, que você foi ao médico. E o médico te desenganou. E ele falou assim, aonde está essa jovem? E naquela época tinha aquela questão assim, levanta a tua mão, você tem que levantar a mão quando você sente com você, né? Aí ele falou, para você entender que Deus é Deus, você foi no médico e o médico disse que o anel da sua coluna está assim. E ele fez o gesto. Quando ele fez o gesto, eu levei um susto. Eu falei, Jussara, você falou alguma coisa para ele? Daí ela falou assim, não, isso se chama profecia, revelação profética. Ele falou, cadê você? Cadê você? Só que eu não consegui levantar minha mão. Eu não sei se foi o choque, o que foi. Minha mão ela não subia. Ela pegou minha mão e levantou. Daí ele falou, é você mesmo, jovem, vem aqui. Quando a igreja viu eu levantando, encurvada, porque eu não conseguia ficar assim, William. Eu ficava assim, mas não era muito tempo. Entendeu? Eu já tinha que ficar assim, ó. Sabe, encurvada. Quando a igreja viu eu levantando, encurvada e com toda a dificuldade indo para frente, todos foram tomados pelo Espírito de Deus. Todos, me arrepia. Todos começaram a orar em línguas. Quando eu cheguei na frente, eu chorava. Quando eu cheguei na frente, tinha 15 anos de idade. Quando eu cheguei na frente, assim, do altar da igreja, o pastor falou assim para mim, assim, Deus hoje, Ele te dá uma coluna nova, zerada. Quando Ele fala isso para mim, eu caio no chão. Eu não sentia minhas pernas, eu caí. Quando eu caí no chão, Deus toma a esposa dele, a pastora Dina. Hoje esse casal está em Medianeira, igreja, acho que Nova Aliança, alguma coisa. A esposa dele começa a marchar em volta de mim e falar em mistério. E eu assim, eu não consegui levantar, estática. Só que eu sentia assim que parece que descia uma bola de fogo no meu corpo. Parecia que eu estava dentro de uma fornalha. E eu senti uma mão que tocava na minha coluna. William do céu. Sabe quando... Eu não sei te explicar. Foi um negócio muito forte. Mas muito forte. Mas eu senti assim que alguém fazia assim, ó. Sabe? E quando eles terminam de orar... E nisso, toda a igreja falando em mistério. Aquele fervo. O pastor pega e fala assim para ela assim... Se coloque em pé para mim. Quando eu vou me colocar em pé, a esposa dele vai pegar na minha mão para me levantar. Daí ele fala assim para ela assim... Mãe, não. Deixa ela levantar sozinha. Aí, ele chamava ela de mãe, né? Chama até hoje. Aí eu fui levantar assim, levantei sozinha. Mas sabe quando você tá assim? Meu Deus, o que é isso? Eu não me liguei que eu tava levantando sozinha. Nem me liguei que eu já tava curada. Aí ele olhou pra mim, eu acho que ele percebeu que eu não tinha caído a ficha ainda. Ele falou assim, faça um movimento que você não podia fazer. Quando eu fiz o movimento, eu levei um susto. Aí que a igreja explodiu. William do céu. Um Pentecoste naquela igreja. E eu comecei a chorar. Nunca mais eu senti uma dor na minha coluna. E aí que entra a parte principal desse testemunho. Eu quero dizer para você. Quando eu voltei, estava curada, estava bem, comecei a ir para a igreja. Eu me apaixonei por Jesus. Eu fiquei tão impactada com o que Deus fez por mim. Porque assim, você vive uma vida sem expectativa nenhuma.
pobreza no extremo. Ausência paterna e você assiste uma mãe sofrer para tampar um buraco que não dá para ser tampado. Não tem como uma mãe tampar um buraco de um pai. Não tem. E de repente você sente assim como se seu pai nunca tivesse feito nada por você, aquela coisa toda. E de repente Deus vem e faz isso. Eu fiquei muito impactada. Um mês depois, comecei a ir para a igreja. Um mês depois, ficaram sabendo que eu estava bem. Só não souberam de que forma que eu fiquei bem, né? Começaram a querer vir atrás de novo de mim, me chamar, aquela coisa toda. Eu falei, não quero mais. Como assim? Não quero. Nunca mais eu vou jogar. Pra clube nenhum. Ué, mas como assim? Aí eu contava do que Deus fez. Não quero. Cheguei na minha mãe. Falei, mãe, não quero mais isso pra mim. Mas você tem certeza? Não. Agora eu quero servir a Jesus. Daniele, você tem certeza? Mãe, eles me veem como um produto. E eu não sou um produto. Porque quando eu estava doente aqui, ninguém veio me visitar. Ninguém. Quem é que veio? Os irmãos da igreja. Quem é que veio? Deus. Ele veio. Ele veio em um momento da minha vida que ninguém veio. E ele me curou. E eu quero aceitar a Jesus e quero servir ele pro resto da minha vida. Minha mãe falou, você tem certeza? Daniele, que ela sabia. Ela sabia. Tem uma canção que tá bem polêmica hoje, que muita gente fala mal dela, só que tem muita gente que fala bem também, que eu acho uma canção linda. Por ele, pra ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo. Aí tem gente que fala assim, perdendo o quê? O que você tá perdendo? São pessoas que não entendem a essência dessa canção. Tudo pra mim era o esporte. Porque eu achava que se eu me desse bem no esporte, eu ia poder ajudar a minha família. E quando eu aceitei a Jesus, eu larguei tudo que eu amava. Aquilo ali era tudo pra mim. Então eu digo pra você, eu sei o que é largar tudo. Tudo, William. E comecei a servir ao Senhor. Eu lembro que no começo do meu ministério, né? Aquela coisa toda. Eu conheci um rapaz. Era um rapaz muito bonito, muito querido. Ele tocava instrumento na igreja. Naquela época, a igreja, as pessoas casavam muito cedo, né? E eu tinha tanto amor pela obra de Deus. Tudo que você pode pensar dentro de uma igreja eu já fiz. Até zeladora já fui. De graça. Sabe que há 2 anos ser zelador de graça? Já fui. Tudo que você pode imaginar. E eu lembro que quando eu comecei a namorar com esse rapaz da igreja, era um rapaz muito querido ele. Muito querido. A minha mãe na fé falou assim, Dani, posso te dar um conselho? Não é assim, filha. É importante você orar ao Senhor. Pedir para Deus pedir para Deus preparar alguém para você. Mas não precisa ter essa ansiedade de se relacionar com alguém. Porque senão, se você casar com uma pessoa que não está no mesmo propósito que o seu, isso pode ser um problema lá na frente. A gente tem visto muito isso. E é uma realidade, né, William? Você vê a geração hoje muito afoita, querendo casar, querendo se relacionar, e acaba casando com pessoas que não têm o mesmo propósito que o seu, e o seu ministério acaba morrendo. E na época, eu não, sabe, fica apaixonadinha, aquela coisa toda, né? Mas eu lembro que não demorou muito, o próprio Deus entrou com a providência em relação a isso. Uma vez eu dava a escola bíblica na igreja, levantei e olhei no som, falei assim, meu Deus, já é 9 horas da manhã, eu tenho que correr para a igreja para dar aula. E não era 7 horas da manhã. No caminho, eu encontrei um profeta, presbítero Antônio na época. Ele estava indo para a igreja de bicicleta para abrir a igreja que ele congregava. E ele falou, minha jovem, o que você está fazendo tão cedo na rua? E eu correndo. Aí eu falei assim, não, presbítero, é que eu tenho que dar aula, já é 9 horas. Daí ele deu risada e falou assim, não é 9 horas, é 7 horas da manhã. Eu falei, não, é 9 horas, não. Mas é de Deus, que eu tenho uma palavra de Deus para você. E eu não tive coragem lá na tua casa para entregar.
Ele olhou assim, eu olhei assim pra ele assustado. Ele falou assim, sabe aquele namorado, aquele noivo que você tem? Que eu já tava noivando já. Não é pra você. Ele é um menino muito bom, mas vocês não estão no mesmo propósito. E se vocês casarem, isso pode ser um impedimento na sua vida ministerial. William, ele levou um choque tão grande. Em resumo, terminei aquele relacionamento, que só isso aqui dá um podcast. E eu fiz uma aliança com Deus. Eu falei, Deus, não vou mais me relacionar. Enquanto o Senhor não me mostrar, eu não quero errar de novo. E isso, eu me lancei na obra missionária. William, eu viajei esse Brasil, pregando em muitos lugares, fazendo a obra de Deus, ganhando almas para Jesus. Aonde eu chegava, um pastor de igreja ou um pastor presidente tinha um namorado ou um noivado para mim, sabe? As pessoas viam assim, aquela coisa toda que Deus usa, tem uma pessoa. Mas eu sempre falava assim, não, o tempo de Deus, o tempo de Deus, o tempo de Deus. E eu lembro que eu tinha uns 16 ou 17 anos quando eu terminei esse relacionamento, eu não lembro. Eu não lembro se foi um ano de relacionamento, eu não lembro. Eu só sei que só com 25 anos de idade, todo esse tempo, uma aliança com Deus, sem beijar na boca, sem frescura, sem... Os meus pastores, eles podem testificar isso. Os meus pastores na época, que foram meus pastores nesse período, que é o Elias, o Bispo, o Ramon, eles podem contar para você. Não tem nada que desabone minha conduta de alguém que falasse assim, a Daniela estava de frescura com A, com B, com C. Porque eu levei tão a sério aquilo que Deus falou e eu esperei em Deus. Com 25 anos de idade, eu conheci meu esposo. E com 25 anos de idade, eu casei com ele. Porque quando nós nos conhecemos, foi muito rápido. Deus confirmou. William, você não tem noção o que Deus fez para confirmar esse relacionamento. Deus confirmou. Casei com o pastor Jefferson. Em 3 meses nós noivamos, namoramos, noivamos e casamos. E eu lembro que Deus sempre falava comigo assim, se você guardar o teu coração, eu vou colocar um homem na sua vida que vai ter o mesmo propósito que o seu. Vai cuidar de você. E o seu casamento vai ser de uma princesa, igual de uma princesa. William, quando eu fui casar com meu esposo, na época ele chamou a Márcia, porque era tudo assim para mim, tudo muito rápido, né? Tudo muito novo, né? Eu conheci ele, mas a gente foi 1 ano amigo. Depois que Deus fez um mistério, que isso é outro podcast, entendeu? Quando eu casei com ele, quando ele falou, vamos casar e tal, ele falou pra Márcia, Márcia, pega uma empresa pra fazer toda a decoração, tudo, e pega tudo do melhor. Porque a minha esposa merece o melhor. E eu lembro que na época era a dona Ilse, aqui em Foz do Iguaçu. Essa mulher fez o meu casamento de uma forma tão linda, Willy, que só caiu a minha ficha quando a porta se abriu do local do casamento e eles começaram a tocar aqueles clarinetes, que na época estava começando aquelas entradas tipo de princesa, né? Quando tocou e meu irmão estava vestido de militar me esperando, quando eu olhei aquilo, eu lembrei da profecia que se cumpriu. William, Deus foi tão tremendo, mas tão tremendo, que o sim de Deus te traz coisas que você não tem dimensão, que seus olhos não alcançou. Seus olhos não alcançou, jamais vai alcançar. Eu lembro que eu assistia a novela e eu via lá o Tony Ramos com a Regina Duarte lá em Veneza, naquelas novelas, e eu falava assim, meu sonho é ir num lugar desse. Meu Deus. Pensava assim. Quando eu casei, meu marido falou assim, amor, eu comprei um tour pra gente fazer na Europa. Eu nem sabia o que era isso, meu irmão. Ele falou assim, eu quero te levar você conhecer alguns lugares. Sabe qual foi o primeiro lugar que eu fui? Em Veneza. Quando eu entrei dentro daquela gôndola e aquele cara começou a remar, eu falava assim, não pode. Não pode. Então eu falo pra você que hoje eu vivo as promessas de Deus. Nós somos pastores aqui em Foz do Iguaçu, fundadores da Igreja Sementes da Fé. Temos 13 anos de igreja.
Temos 2 filhos lindos, maravilhosos. 2 filhos que foi promessa de Deus. Que Deus falou para mim que eu teria um menino e uma menina. O Vitor vai fazer 14 anos, então um rapaz, tá um homenzarrão. A Radassa vai fazer 7 anos agora, no mês de março. E eu te falo que nós estamos vivendo as promessas de Deus. Uma igreja linda, maravilhosa. E eu falo para você, William, a dor vem. Eu lembro muito de José, quando Deus fez a promessa para ele. Sabe quando foi que José entendeu o porquê que ele passou tudo aquele sofrimento? Quando os irmãos deles entraram, porta dentro do seu palácio. Que ele olhou os irmãos dele vindo. Aí ele falou, sabe o quê? Agora eu estou entendendo o porquê que vocês queriam me matar, me venderam. Porque se eu não estivesse nessa posição, a nossa geração iria morrer de fome. Você está entendendo? Então eu quero dizer uma coisa para você, William. Dentro de uma família, presta bem atenção. Deus sempre vai levantar um. Sempre. Ele vai levantar um para justamente, William, destronar esses altares de Satanás. Essas repetições de histórias de destruição. Porque se eu olho para a história da minha mãe e eu olho para a história do meu pai, são casamentos destruídos, prostituição e álcool. Mas quando nós abrimos o coração para o Senhor, William, e quando nós nos levantamos, é por isso que tem tanto sofrimento assim. Hoje, quando eu olho para trás, eu falo, meu Deus. Hoje eu posso te dizer que a gente tem uma vida abençoada. Somos empresários aqui na nossa cidade. Somos os maiores investidores na obra missionária. E hoje eu vivo as promessas de Deus. Mas tem um histórico de dor. E isso ninguém vê, William. Sempre tem um histórico. Eu tenho a graça de ter o necessário que Deus confiou aqui a mim. E vocês percebem, né? Uma coisa que bastante gente comenta. Eu gosto de assistir o Necessário porque o Necessário deixa o convidado falar. A gente não interrompe. Cara, pra mim é um prazer. Eu fico aqui, fico horas ouvindo sem falar nada. E uma coisa que eu queria fazer um comentário, e a Dani, carinhosamente, eu chamo de Dani, a pastora Daniele, pode reforçar esse comentário, que de tudo que ela contou, a raiz, cara, onde começou todo o problema, onde se chamou adultério. E nesse momento aqui no programa, você que me assiste, e eu tenho o desprazer de falar que o que tem de cara, com perdão da palavra, vagabundo, cara. Você tá traindo a tua mulher, mano. Você tem filho pequeno. Você é pastor, cara. Você tem uma igreja. Você briga com os caras que tá fazendo uma coisa que você fala que é errado e você tá fazendo, você tá pegando mulher que não é sua. Olha, cara, me arrepio de falar, cara. É forte isso. Porque, cara, olha a destruição na vida de uma criança, mano. Olha a irresponsabilidade que você tem com os seus filhos quando você faz uma coisa dessa. Olha o tamanho da... Se não fosse Jesus entrar dentro dessa casa. Meu Deus. E o que tem de pessoas que cresceram numa família com conduta errada, de adultério, e que continua sofrendo e passa isso da sua geração para os seus filhos e vai passando. Tem muita gente, pastora, que não acredita em hereditariedade. Isso existe, pastora? Maldição hereditária? William, só para você ter uma ideia. O meu pai, ele julgava muito o pai dele. Porque o pai dele era alcoólatra, era um homem omisso, era um homem ausente. Eu sei porque o meu pai, quando você estava conversando com eles, e ele abriu o coração. Eu sempre fui mais próxima do meu pai, né? Como a gente tinha esse histórico de dor, meus irmãos eles eram mais distantes, mas eu sempre fui mais próxima. E o meu pai, eu percebia que o meu pai julgava o pai dele, porque o pai dele colocou ele em um lugar que não era para ele estar. Porque ele se obrigou a querer cuidar dos seus irmãos, a ajudar a mãe dele a sustentar a casa, entende? Só que ele não conseguia enxergar que ele fez o mesmo, né? E justamente por não perdoar o pai dele, justamente por
por não se desvincular desse passado de dor e de sofrimento, ele acabou repetindo a mesma história. A mesma coisa, William. Só mudou os personagens. Mesma coisa. Ele ficou omisso. A minha mãe teve que pegar a minha irmã para cuidar da casa, para ela ir para a vida, para ela ir trabalhar. Só que ele não conseguia enxergar isso. Você está entendendo? E sabe por que Jesus foi muito importante na nossa casa? Porque quando Jesus entrou na nossa casa, era justamente uma fase em que nós estávamos odiando o nosso pai. E o fato de nós odiarmos o nosso pai iria fazer com que nós repetíssemos a mesma história que ele repetiu. E eu lembro que quando eu tive um encontro com o Senhor de verdade, eu sempre falo isso, que, William, um bom terapeuta, e que seja ele um homem ou uma mulher de Deus temente ao Senhor, te ajuda demais. Porque eu lembro que na minha vida, chegou um tempo que eu pedi ajuda para alguém. E essa pessoa falou para mim, na época, falou assim, ó, ao invés de você julgar o seu pai, por que você não tenta saber a história dele? Aí você vai entender o porquê que ele é desse jeito, dessa forma. É fácil você falar que um pinguço, um bêbado, um drogado, um prostituto, mas nada justifica. É fácil julgar. Você acha por que, William, que Jesus falava muito sobre essa questão de julgamento? Quando ele entrou na casa de Zaqueu, o pessoal queria o quê? Falava mal. O que você está fazendo dentro dessa casa, esse cobrador de impostos, não sei o quê. Mas ele foi lá com um propósito, para trazer constrangimento no coração de Zaqueu. E ele só foi lá porque Zaqueu quis que ele fosse. Como assim? A partir do momento que ele subiu na figueira para ver Jesus, ele não queria só ver Jesus, ele queria Jesus dentro da casa dele. Entende? E eu lembro que eu comecei a buscar a história do meu pai e comecei a descobrir um monte de coisa. E descobri que ele teve que criar esses irmãos. Eu conversei com uma tia minha na época e ela me falou uma coisa que me marcou. Que o meu pai, ele fez... Os irmãos, eles escovavam o dente, muito pobre, escovavam o dente com carvão. Meu pai falou assim, um dia eu vou conseguir trabalhar, sobrar um dinheiro, eu vou trazer uma pasta de dente para vocês. E essa minha tia falou que um dia ele chegou lá com a pasta de dente na mão, feliz da vida, para dar para seus irmãos. Quem é que tinha que ter essa responsabilidade? Era o pai dele, não ele. Então eu vou te falar uma coisa. Quando foi que essa maldição... ela alcançou o coração do meu pai? Quando o adultério entrou. Porque até então, no nascimento da minha irmã, no meu nascimento, quando eu era pequena, estava tudo bem, estava tudo certo. Entende? Mas quando... E aqui que você tem que tomar muito cuidado. Porque tudo que o diabo quer é uma oportunidade. Uma oportunidade. Para lançar todo esse histórico de destruição da sua família, lançar em você. Então, quando ele tem um caso com essa mulher, a casa dele cai, ao invés dele se levantar, William, pedir perdão para minha mãe e falar assim, olha, eu faço uma aliança com você e nunca mais eu faço isso? Não. Aí ele chutou balde de vez, sabe? E quando eu olhei para isso, olhei para tudo isso, eu fui entendendo o que estava acontecendo com ele. Aí eu tive muitas oportunidades de conversar com meu pai e eu orava muito para que Jesus salvasse o coração dele. Só que esse histórico de dor foi muito forte, que tornou ele um homem muito orgulhoso. Muito orgulhoso, sabe? Ele chegou aí algumas vezes nos cultos da nossa igreja lá, onde a gente pastoreia tudo, mas ele era um cara que não abriu o coração para isso, né? Mas Deus foi tão bom, porque um dia, William, eu orava muito pelo meu pai, para que ele se convertesse. Eu queria muito que meu pai estivesse comigo na igreja. Porque ele era um cara bom da comunicação. E eu sempre falava assim, esse cara quando se converter vai dar um baita de um pregador, né? E daí eu fiz meu pai me dava muita dor de cabeça. Muito. Meu pai, olha o nível que meu pai desceu, William. Meu pai era tipo um morador de rua. Eu construí uma casa para ele atrás da nossa empresa. Fiz para ele um galinheiro, para ele cuidar, porque ele gostava muito de sítio, essas coisas, né? Deixou um ambiente tipo de sítio para ele, mas ele não conseguia desfrutar porque ele não tinha permissão para aquilo. Ele estava preso naquele velho homem lá atrás, naquela mágoa,
sabe? Naqueles rancores, naquele passado ele não conseguia desfrutar. Entende? Então ele me dava muita dor de cabeça, ele saía bêbado pra lá e pra cá. E como a gente tem uma empresa de transporte, uma transportadora, quantas vezes Deus deu livramento pra ele das carretas passar por cima dele? Sabe? Aí chegou um dia que eu falei, Deus, não aguento mais, eu preciso que o Senhor me ajude. Eu entrego meu pai no seu altar. Eu fiz um jejum de Daniel, entreguei meu pai no altar dele. Eu falei, Senhor, o Senhor falou que ia salvar o coração dele. Eu tava preocupada já. William, 3 meses depois, Deus recolheu meu pai. 3 meses depois. Eu entreguei o jejum de Daniel em fevereiro. No início de março ele começou com uma tosse. Tosse. E foi. E meio mundo de gente morrendo de Covid e meu pai nem máscara usava. Aí ele brincava comigo. Ele falava assim, eu falava, pai, coloca uma máscara. O que vocês passam na mão? Pra se prevenir aí do vírus. Então eu bebo, então fica tranquilo. Tô protegido. Em resumo, William, ele adoeceu, era uma bactéria no pulmão. Nesse período que ele adoeceu, ele não podia fumar, nem beber, nem nada. É o período que Deus foi trabalhando no coração dele. Fui falando do amor de Deus pra ele, fui conversando com ele. Aí um dia ele falou assim pra mim, assim, agora eu vou. Agora eu vou embora. Ele falou pra mim. Eu falei, por quê, pai? Ele falou, hoje à noite um homem entrou aqui dentro de casa, ficou aqui na beirada da cama, e ele ficou olhando pra mim. E era um anjo. Eu falei, tem certeza, pai? Sim. Ele veio pra me levar. 3 dias depois, ele falou assim... Falou pra mim assim, que ele viu de novo aquela mesma visão. Aí, depois ele foi pro hospital. Ele foi pro hospital, chegou lá no hospital, ficou internado. No outro dia, minha amiga, 11 horas da manhã, a gente não podia ir pro hospital, que era proibido. Falou assim pra mim, conversei com o seu Zanelato, ele mandou um beijo. Eu falei pra ele que vocês estão orando por ele e tal. Quando foi 1h30 da tarde, o hospital me liga, só que eu tava no estúdio de rádio. Eu não atendo. Meu irmão tava lá no Paraguai e atendeu e falou assim, Dani, o hospital mandou a gente ir lá. Aí eu pensei assim, eu falei, vai trocar de quarto, que tava tudo bem, né? Cheguei lá, um rapaz bem novinho, na época da pandemia, pegaram muito médico residente, né? Ele olhou pra mim e falou assim, você é Daniele? Sim. Infelizmente, seu Zanelato faleceu. Eu levei um susto. Ele falou assim, olha, desculpa que tá tudo muito corrido e tal, mas se você passar ali na recepção, fazer a documentação dele agora, ainda hoje você consegue a liberação dele pra velar ele amanhã, porque só hoje morreu 13 ou 15 pessoas, não lembro, de Covid. E eu, oi? William, eu peguei o documento, fiz, estado de choque, não consegui chorar, nada. E aí na hora o Senhor falou pra mim, você não entregou ele no meu altar? Ele tá comigo. Fique em paz. Aí eu desabei. Sabe? Então o que eu quero dizer pra você? Tem muitas pessoas, William, que não têm força pra se levantar, pra quebrar esse ciclo de repetição. Mas como é que eu sei se eu tenho um ciclo de repetição? É só você olhar pra sua família. O que tem neles que tem em você? O que acontece neles que tem em você? Ou você acha normal a tua avó casar com um alcoólatra, a tua mãe com um alcoólatra e você também? Ou você acha normal a tua mãe e o teu pai, sei lá, ter um relacionamento abusivo, a avó e você também? Não é normal isso. Não é normal. Eu ia até fazer essa pergunta, você já está respondendo. Eu recebo centenas de comentários, pergunta para a pastora, eu vou te mostrar, para a pastora Daniele Zanelato, como que eu identifico que eu tô com uma maldição hereditária? E 2, como que eu quebro essa maldição? Como que eu boto um ponto final nisso? Em primeiro lugar, isso já foi vencido lá na cruz do Calvário. Já foi vencido. Só que as pessoas, elas estão com a sua mente cativa. É a mente que está cativa. É aquela mentalidade que não vou conseguir, não vai dar certo. Vai sim, é lógico que vai. Mas você precisa se levantar e quebrar essa maldição, sabe aonde? Aqui, ó. Na tua mente. Tá? Na tua mente. Você precisa entender. Sabe por que esse vídeo está chegando em você? Porque Deus escolheu você para quebrar isso na tua geração. É você. Deus escolheu a mim, no meio da minha casa, para me levantar, para quebrar esses protocolos de repetição. A minha irmã hoje mora nos Estados Unidos, uma serva de Deus. O meu irmão é pastor no Paraguai.
Mas se Jesus não tivesse entrado na nossa casa? E se a gente não tivesse esse entendimento? Hoje, quem nós seríamos, William? Você está entendendo? Então eu quero dizer para você, em primeiro lugar, você não precisa repetir a história de ninguém, você tem a sua. Você tem que olhar para tudo isso sem julgamento. A gente tem que parar de julgar, porque o filho que julga pai e mãe, ele não prospera. Não prospera. Toda pessoa que está presa no passado, ele não consegue prosperar. Não consegue. Então, em primeiro lugar, eu falo para você o que disseram para mim um dia, que foi para mim um divisor de águas. Sabe aquela pessoa que você julga pra caramba? Vai procurar a história dela. Vai procurar saber da história dos seus pais. O porquê que essa mãe é desse jeito? O porquê que esse pai é desse jeito? Como é que foi a criação dele? Eu não sei se você sabe, mas a gente só dá pro outro o que a gente recebe, William. Você tá entendendo? Então, se seu pai não foi aquele cara atencioso, carinhoso, amoroso, ele só deu pra você o que ele recebeu. Isso pra mim foi libertador. Hoje eu não cobro nada de ninguém. Nada. Porque quando eu percebo que a pessoa ela tem um perfil limitado, que ela tem um perfil assim, você lá e eu aqui, eu gosto de você, mas você lá e eu aqui, eu respeito hoje, William. Eu não sou invasiva. Porque eu aprendi isso. A pessoa só vai te dar o que ela recebeu. Agora, eu quero cobrar do meu pai algo que ele não recebeu, que ele não conseguiu ser, eu tô julgando ele. E isso pra mim é muito perigoso. Porque se você não tiver consciência disso e não parar de julgar, daqui a pouco a história se repete com o seu filho. Daqui a pouco não é mais você julgando o seu pai, exigindo da sua mãe. Daqui a pouco é o seu filho fazendo a mesma coisa com você. E por que disso? Porque você não aprendeu. E isso que é libertador. É seríssimo, é uma coisa seríssima de falar. Eu espero que você tenha conseguido absorver a profundidade disso que a pastora está falando. Aproveitando que a gente está falando de coisas bem espirituais, eu já estou numa parte aqui que eu vou começar a te perguntar algumas coisas que as pessoas até mandam para que eu te pergunte. Desde que a pastora gravou a primeira vez aqui, eu acho que o recorde de recado que eu recebi em relação ao teu episódio foi: todas as vezes que eu fui assistir o vídeo da pastora, aconteceu alguma coisa na minha casa. Queimou a minha TV. Queimou o eletrodoméstico. Mas assim, são tantos que eu acabo nem conseguindo pincelar aqui e falar pra você, olha, até de vozes, de gritos dentro de casa, de luz que cai, de internet que queima o modem, por que tem tanta gente sofrendo, não sei se seria essa palavra, mas uma retaliação depois que começou a assistir acerca de coisas espirituais? O que tá acontecendo? É que nós falamos ali de fatos espirituais, fatos que a gente vivenciou, né, William? E eu aconselho assim, as pessoas que têm medo não assistir esse tipo de episódio. Porque o medo, ele é uma porta, né? Se você quiser assistir em formato de aprendizado, eu vou assistir só para ver como é que é, né? Para mim até poder me inteirar das coisas, beleza. Agora, se você é uma pessoa que tem medo, é medrosa, é complicado, porque você vai assistir com medo. E daqui a pouco o espiritual ele se abre e o diabo faz justamente para te aterrorizar. Entende? Acontece muito isso. Entendeu? Uma vez uma colega, lá no passado, né? Eu gostava muito de assistir filme de terror, né? O William ainda gosta, né? Hoje eu já não assisto mais. Entende? Por que será que todo mundo que mexe com coisa espiritual assim tem essa predisposição a assistir esse tipo de coisa? Que eu acho que quase todos os pastores que passaram por aqui, que trabalham com libertação, eles falam a mesma coisa. Eu tinha o costume, ou eu tenho o costume, eu ouço de alguns, né? Por quê? Olha, eu não sei, eu gostava muito do espiritual, né? Então eu assistia muito filme de terror, aquelas coisas pesadas mesmo, sabe? E até uma vez eu tava assistindo um determinado filme, aí o boneco assassino, lá do templo do Chuck lá, né? Aí ele começou lá, com a mão no corpo, sim. No Ele peito, começa a falar uma língua lá. Isso. E tal, e na época eu tava assistindo assim, e depois, quando ele tava com a mão assim no peito daquela pessoa, começou a subir uma fumaça preta. Ninguém viu aquela fumaça, mas eu vi.
E aquela fumaça, ela foi subindo em formato de um rosto, assim. E o olho daquela fumaça... Tinha um olho na fumaça. Formou tipo um olho, assim. E olhou dentro do... Eu senti, parece que aquele olho tava aqui, ó. E me deu um medo. E eu não tinha medo. Ninguém viu. E eu não tinha medo. Quando eu olhei para aquilo, assim... Eu olhei assim... Rapaz, aconteceu uma outra coisa que ninguém viu. E quando eu falei, o pessoal começou a dar risada. Eu vi aquele Chuck, ele virar o rosto pra mim. E o que ele falava, pra mim era em português. Caramba. E ele falou assim pra mim, assim, ele falou aquele negócio, falou assim: eu sou a maldição. E eu entro hoje na sua casa. E na época, quando eu tava assim, eu vi aquela fumacinha, aquele boneco virou pra mim. Imagina, eu era nova, convertida. Não, tão nova não, acho que eu tinha uns 5 anos de convertida. Já gostava dessas coisas, sabe? Quando fez aquilo, eu desliguei a TV. Aí todo mundo... Eu falei assim, vocês não viram o que ele disse? Que falou o quê? Todo mundo... Eu falei, gente, calma. Meu coração tava... Parecia que ele saiu pela boca, sabe? Eu falei assim, não. Ele falou que é a maldição. Que tá entrando aqui agora. Aí todo mundo... Eu falei, gente, tô falando sério. E eles acharam que eu tava brincando, porque... O que eu fazia, William? Tentada também, né? Tava aqui assistindo filme terror, de repente... Pá! Batia assim... E de repente eu falando aquilo lá, ninguém acreditou. Eu falei, gente, vamos orar aqui agora. Vamos orar, vamos clamar e tal, e não sei o quê. Ali, nós começamos a orar. E quando nós começamos a orar, todos começaram a se arrepiar. E nós começamos a clamar. E um dos amigos que estava ali, que a gente ali começou... Aí todo mundo ficou com medo. Aí nós começamos... Aí, pessoal, desceu uma opressão tão grande que começou a dar ânsia de vômito nas pessoas que estavam ali. Entende? Então eu falo pra você, se você tem medo, não assista. Porque a gente conta aqui fatos, o William, ele chama os convidados sempre para contar essas experiências, né? Que eu acho que é muito bacana, porque é mostrar o mundo espiritual de uma outra forma, né? Só que se você tem medo, não faça isso. Não faça, não assista. Porque o inimigo, ele é terrível, né? Até pegando um gancho disso, a pastora pode até reforçar o que eu vou falar aqui. Além do medo, também tem uma coisa. A gente aponta muitas experiências sobrenaturais aqui no Necessário. Muita coisa. Só que a gente também aponta a solução. Claro. E é aí que tá o BO, na minha opinião. Porque assim, às vezes você tá passando algo dentro da tua casa que tá escondido. Que você não se deu em conta o que está acontecendo, você não se deu em conta que isso é uma opressão, você não se deu em conta que é algo que precisa olhar de outra forma. Aí vem aqui o programa Necessário, aponta a experiência de uma pessoa, basicamente quase muito parecida com aquilo que a pessoa está passando, e no final a gente dá a solução. Aí não tem como o inferno ficar louco, né, pastor? Só para você ter uma ideia, como que as palavras ela têm poder, né? Eu sempre gostava assim de brincar de baralho, né? Quando eu antes de me converter e tal, eu gostava de brincar porque lá na lanchonete do meu pai sempre tinha essas coisas, né? Só que como a minha mãe não deixava eu jogar, eu jogava sozinha. E a minha mãe era muito católica. Minha mãe sempre falava assim, ó, esse tipo de jogo não é legal, essas coisas todas. Minha mãe já falava sobre essas coisas, né? Nada contra quem brinca, eu só tô contando uma experiência, tá? E daí, a minha mãe falou bem assim, ó, como que a palavra tem poder? Falou, Daniele, para de ficar jogando sozinho esse negócio. Porque uma hora dessa, o capeta vai vir jogar com você, aí você vai ver. Olha o que é isso, a palavra tem poder. Como a minha mãe não deixava eu brincar, eu levava o baralho pra dentro do quarto escondido. Aí eu ficava assim, jogando. Tá, joga você, amigo. Pegava, amigo imaginário, tá? Joga você. Aí pegava, amigo, como se tivesse um amigo ali. E um dia eu senti um frio. Eu não era crente. Sei lá quantos anos que eu tinha, uns 12, sei lá. Eu senti assim como se tivesse congelado as minhas costas. Como se tivesse vindo um vento gelado. Eu olho para trás. Quando eu olho para trás, eu vejo um homem. A pele dele era branca. Ele não tinha olhos nem boca. Ele parecia... Sabe o que ele parecia?
Hoje eu vejo isso, eu lembro... Parecia aquele ZT que o pessoal publica aí essas coisas. Ele era muito parecido. Uns braços compridos, os dedos compridos, sabe? Uma cabeça alongada, um negócio como se fosse um chifre. Um negócio terrível. E eu lembro que eu dei um grito e deixei o baralho assim e saí correndo. A minha mãe, isso era, Sheila, sei lá, nem sei que horas. Minha mãe tinha ido fazer uma diária na época. Nós ficamos lá fora até minha mãe voltar. Quando a minha mãe voltou, a gente não tinha nem almoçado. Minha mãe falou, o que vocês estão fazendo aí? Eu contei pra minha mãe. A minha mãe falou assim, o que eu falei pra você? Minha mãe brava. Entrou lá dentro, minha mãe já entrou rezando o terço já, e o Salmo 91. Quando ela entrou lá no quarto, eu tinha deixado assim, eu gritei, eu fiz assim, ó, joguei o baralho aqui, as minhas cartas aqui, saí correndo. Quando ela chegou no quarto, tava tudo espalhado os baralhos. Você tá entendendo? Então, o que eu falo pra você? O mundo espiritual é muito real. Eu não tô falando que se você brincar aí, o diabo vai aparecer. Tô dizendo, olha como que é as palavras. Entende? Então, a palavra, ela ativa. Então, quando a gente tá contando aqui uma experiência sobrenatural, se vem o medo, vem aquela coisa toda, se existe algum contexto aí na sua história, na sua casa, com certeza pode ser que aconteça alguma coisa, a luz vai... A gente falando aqui aquele dia, a luz começou a piscar, né? Lembra? Sim. Começou a dar problema e tal. Então, porque as palavras, ela tem muito poder, sabe? Dentro ainda desse assunto das palavras, que não era nem combinado, mas eu queria que a pastora desse uma reforçada, isso também é um gatilho para maldição hereditária, né? Porque o que tem de gente que lança maldição às vezes sobre os filhos, que lança sobre um familiar, é pai que amaldiçoa os filhos com uma palavra e não se dá conta que a palavra tem poder, né? A palavra, ela tem poder quando você acredita. A maldição, ela sem causa, você já deve ter ouvido falar isso. Mas como que o diabo faz? Ele causa uma situação para fazer com que aconteça, tá? Então, se eu ficar amaldiçando o meu filho, ficar falando. Como você é uma figura para ele importante, uma figura de autoridade, seja ela pai, mãe, pastor, se você ficar falando muitas vezes, essa criança, esse jovem, esse adulto, sei lá, vai chegar uma hora que ele vai falar assim, não, é verdade, eu sou isso mesmo. E ele leva essa crença pro resto da vida e destrói a vida dele. Destrói. Entende? Então, eu quero falar uma coisa para você. Você já parou para pensar o que é que Deus pensa de você? Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Sabe qual que é os pensamentos de Deus para você? Pensamento de paz e prosperidade. Aí eu fico ouvindo das pessoas, você é isso, você é aquilo outro, daqui a pouco eu tô cheio de informação errada, destruindo a minha vida, sendo que o que Deus tem para mim é poderoso. Poderoso. Pessoa que não tem costume de falar com Deus não vai saber nunca o que ele tem pra falar, né? É muito mais fácil a gente se basear no que os outros falam. O que tem de gente que tá assistindo aqui que talvez tenha se apegado em coisas que as pessoas falam. Pastor, se eu fosse me apegar em tudo que falasse pra mim que eu ia ser, do que não ia dar certo, vamos começar assim. Se todas as vezes que alguém se levantou pra mim, até da minha parentela, tá? Pessoas da parentela, da família não digo, mas da parentela, que se levantou e falou assim, cara, isso não vai dar. Isso não faz. Isso é o próprio necessário. Quantas pessoas falaram pra mim no começo? Tem muito. Não, isso aí não... Se a gente fosse atentar pra tudo que falam da gente, é bem complicado, né? Com certeza, William. É assim, por isso que eu falo pra você que tá ligado aí com a gente, tá bom? Você precisa construir a sua história em Deus. Não no que as pessoas falam. As pessoas, elas querem basear muito as suas vidas nas palavras de afirmação. Fica esperando aquelas palavras de incentivo, aquelas palavras de afirmação. Meu irmão, não espera isso não. Não espera isso não. Olha para Jesus. Sabe? Olha para você. Quem sabe você é uma pessoa talentosa. Uma pessoa que tem tudo para dar certo, mas só porque disseram que você é isso, aquilo outro, você não consegue sair desse ciclo. Você precisa quebrar isso em nome de Jesus na tua vida. Olha para você. Eu já cansei de orar por pessoas, William, que tinha projetos falidos por causa de uma palavra. Uma palavra. Você tá entendendo? Ou é da esposa, ou é do marido. Você tem que entender uma coisa. Que o diabo sempre vai usar alguém que tem acesso ao seu coração. Sempre. Eu cansei de atender pessoas com projetos falidos. E quando você chegava na ferida,
bloquear, a pessoa que fez com que bloqueasse aquilo, você pergunta, quem que é essa pessoa? Ah, meu marido. Ah, minha esposa. Meu pai, minha mãe. São pessoas que têm acesso ao seu coração. Você tem que entender uma coisa. Vamos voltar lá em história de José de novo. Quando Deus deu o sonho para ele, aquilo não era um sonho, era uma profecia. Os dias de José eram diferentes dos dias de hoje. Na época eles tomavam o sonho como profético. Quando ele conta o profético, o que aconteceu quando ele contou? Perseguição, meu irmão. De quem? Da casa. De pessoas que tinham acesso ao coração de José. Você está entendendo? Então você tem que entender uma coisa. Que o plano que Deus tem para a sua vida é poderoso. Talvez você possa dizer do outro lado, mas o que é que Deus tem para a minha vida, pastor? Eu não sei. Quem tem que buscar é você. A Bíblia já fala que Deus chamou para dar fruto. E o teu fruto tem que permanecer. E tem muita coisa aí dentro do teu coração que você pode usar para dar fruto na obra de Deus. E quando você começar a usar, meu irmão, Deus vai te levantar. Quando eu me converti, como eu disse aqui, eu não sabia o que fazer, então eu fazia tudo. Para ver onde que eu ia me identificar. Tudo que me chamava eu estava lá. Até que o próprio Deus começou a me moldar e falar assim, ó, o teu chamado é aqui. Até cantar eu cantava. Entendeu? Até que Deus falou assim, ó, o teu chamado é aqui. Você foi chamado para liderar. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para aquilo. E o próprio Deus que moldou. Entende? Então eu falo para você, meu irmão. Por favor, em nome de Jesus. Não deixa essa prisão, esse demônio, fazer você acreditar em todas essas palavras que disseram de você. O importante é o que Deus pensa de você. Você é criação de Deus. Você é um instrumento do Senhor. E Deus, querendo o inferno ou não, Ele vai te levantar. Mas depende mais de você do que de Deus. Porque por Deus está tudo certo já. É isso. Aquilo que é para você fazer, meu filho, Deus não vai fazer. Coloca uma coisa na tua cabeça. Deus não trabalha com coisas possíveis. Coisas possíveis é para você fazer. Se é possível, é para você. Deus não é um Deus de possibilidade. Ele é o Deus do impossível. Para encerrar, pastora, eu queria fazer uma pergunta aqui que eu nem tinha anotado, certo, mas que eu me senti também movido por Deus para perguntar, porque tem muita gente assistindo e muita gente que vai assistir. Hoje eu tô tendo a graça de falar com uma amiga aqui, que ela tem a experiência de vida. Assim, ela tem um rebanho da qual Deus colocou a responsabilidade na mão dela e do marido dela para dirigir. Ela é pastora de igreja, ela tem uma igreja da qual ela cuida. Por que eu estou fazendo essa observação? Como que você enfrenta, tanto você quanto o pastor, que eu ainda vou trazer um dia aqui para a gente conversar junto, como que é hoje trabalhar com um desafio tão grande de pessoas feridas? E a gente falava um pouco disso nos bastidores, porque assim, nós enfrentamos nos últimos anos, infelizmente, uma onda de pessoas que a igreja matou, meu. E quando eu falo a igreja, eu falo a instituição, tá? A instituição religiosa matou, arrebentou. Como que matou, William? Cara, líder vagabundo, com perdão da palavra, líder que tem a vida tudo torta, que daí vai, enfim, igreja que os líderes pregam uma coisa e faz outra, é tudo errado, e essas pessoas saíram feridas. Tem um dado que eu não vou me lembrar muito bem aqui a porcentagem, mas que diz que a onda dos desigrejados, ou seja, aquelas pessoas que preferem servir a Deus em casa, sem ter uma liderança cuidando, ela cresceu absurdamente. Verdade. Nos últimos anos. E existe um dado que eu também não quero errar, por isso que eu não vou falar, mas que diz que daqui 3 anos esse dado ele vai explodir. Ele vai explodir muito mais. Por quê? Qual que é o desafio hoje de uma pessoa que tem uma igreja com um rebanho tão grande como vocês têm, para tratar com esse povo que é ferido? Tanto o povo que tá lá, quanto esse que tá assistindo a gente aqui. William, antes de te responder isso, eu vou falar uma outra coisa que é o que me perguntam bastante, né? As pessoas falam assim para mim, assim, pastora, se acontecer um adultério e tal, você tem coragem de denunciar, de fazer conhecido? Porque o pastor fulano de tal aí, que é muito conhecido no Brasil, ele falou assim que isso não é ideal, que isso mata outras pessoas e tal, e tal, e tal, e tal.
E eu disse para essa pessoa, e eu vejo que é uma pergunta recorrente, que eu sou a favor, sim, da denúncia, William, quando a pessoa é reincidente, tá? Uma coisa é você vacilar e você chegar com o coração quebrantado e chegar assim e falar assim, olha, eu errei e tal, e mostrar arrependimento e caminhar para o arrependimento. Outra coisa são as coisas que a gente está vendo hoje, que é triste. A pessoa faz, apronta e está lá no altar, William. Isso é triste, né? Esconde os erros do irmão, do filho, do vizinho e tal. Você está entendendo? Isso, eu acho assim, se as pessoas começassem a se levantar, William, e denunciar, ia destronar muita gente do altar que está lavando dinheiro com a igreja que não é deles, que é do Senhor. Essa é a verdade. Isso é verdade. Então, o que a gente começou a trabalhar já faz uns 3 anos, mais ou menos. Depois da pandemia, a gente começou a trabalhar muito forte em cima disso. A demanda de pessoas na nossa igreja que chegou decepcionada, frustrada. Às vezes, o ferido nem vem a esposa, ou o marido, ou o filho, ou a mãe, chega destruída e fala assim, pastora, o meu filho tá assim, o meu esposo tá assado, conversa com o pastor Jefferson. Então, a gente fica assim. Então, a primeira coisa é trabalhar o acolhimento com essa pessoa. Essa pessoa tem que se sentir bem acolhida. E ela tem que ver em você aquilo que você prega. Que isso que é muito importante. É fácil? Não é fácil, porque ninguém é santo e ninguém é anjo, tá? Mas para você conquistar a confiança de alguém, você tem que transmitir essa confiança, certo? Uma outra coisa que dentro da nossa igreja a gente faz, que inclusive o ano passado nós íamos lançar uma plataforma, só que não foi possível ainda, a gente teve alguns problemas, nós queremos lançar antes de julho desse ano. Eu até participei de um podcast faz tempo, ano passado, do pessoal da Santificar, e eu até falei sobre esse projeto naquela época que a gente ia fazer rápido, tivemos um problema na plataforma. Que é justamente desse modelo de liderança que nós estamos tendo hoje na nossa igreja. Hoje na nossa igreja, se você chega lá, você é acolhido. Se você quiser conversar com os pastores, estamos à disposição. Não é aqueles pastores inacessíveis. Você tem todo o acesso a gente. É só você marcar com a secretária. Se você não consegue falar comigo, o pastor Gerson tem os outros pastores. Entende? Você fica um período, sim, em observação, mas não é nós que vamos te observar. Você que vai observar a igreja. Tá? E quando você se sentir legal, gostei da igreja, tamo junto, tem um treinamento que a gente faz, chamado Servo. Nesse treinamento a gente mostra toda a identidade da nossa igreja, a gente fala como que a gente funciona, qual que é a nossa mentalidade de servir na igreja. Para você servir na igreja, você precisa fazer parte da escola bíblica chamada Casa de Maquir. Nessa escola bíblica, as primeiras mais ou menos 6 meses de aula, a gente trabalha só a tua parte emocional. Tudo usando a Bíblia. Tudo usando a Bíblia. Sabe? Todas essas questões herdadas, essa parte emocional do espelho, como que você se vê, é uma aula muito poderosa. Muito tremenda. Sabe? Que tem profissionais da área que dão essas aulas. Depois que você passa por isso, aí já é uma coisa muito poderosa quem participa. Né? Você vai para os nossos fundamentos. Que nos nossos fundamentos, as aulas do nosso fundamento é sobre batismo, como nós pensamos a forma de batismo, que hoje tem igrejas que pensam diferente. Tem pessoas que acham que você não precisa batizar. A forma da ceia, tem pessoas que pensam diferente. Acham que você não precisa isso para ceiar, não precisa estar em comunhão com a igreja. Se você é amigado, pode. Essa coisa toda. Tem pessoas que pensam diferente. Então, nós aplicamos a forma que nós pensamos, né? Depois a gente tem a aula da história da nossa igreja. Porque o membro, ele precisa conhecer a história da igreja que ele congrega. Ele precisa. Aí, depois que você vai pro conhecendo a Bíblia, e depois você vai para a parte teológica. William, quando você chega ali, já na parte do conhecendo a Bíblia, você já está enraizado. Você já está voltando de novo a amar Jesus, a amar a igreja. Entende? Sim. Mas... E isso que fez a nossa igreja crescer muito, mas muito. Depois que a gente trouxe essas pessoas feridas para um real conhecimento do Evangelho. Porque é isso que importa.
sabe? Teve muita gente que me bateu, falou um monte de coisa porque eu falei dos falsos profetas. Eu fui perseguida nas redes sociais pelos haters. Não acredito. Sabe? Teve um cara que criou uma conta e começou a falar um monte de coisa. Identificamos o IP dele. O cara, sabe... Teve pessoas, e William, porque a gente fala que é verdade, teve pessoas de religiões aí, que a gente tocou o nome aqui, a gente falou como experiência, que começaram a me perseguir. A gente conta experiências, entende? Então, a nossa igreja hoje, ela faz você, o trabalho nosso, o propósito nosso é fazer você conhecer o verdadeiro evangelho, tá? E nesse processo todo, teu coração é curado e você volta a servir de novo, tá? Porque não adianta você vir com o coração machucado, ficar sentado lá, com essa percepção de igreja, e a gente não ter esse acesso em você, e você não ter na gente, porque é isso que acontece hoje. Os pastores hoje já não são mais de atendimento pastoral, eu acho que isso é muito importante, sabe? É importante a ovelha ter esse acesso com você conversar com ela, tá? A igreja está crescendo, mas isso tem outros pastores que podem te ajudar também. Então isso ajuda muito nessa questão dessa cura do interior e fazer com que essas pessoas entendam o quanto que é importante você estar debaixo de uma cobertura espiritual, você ter um pastor para conversar, para te orientar, você participar de um culto, sabe? A gente teve agora o retiro de jovens, esse final de semana, e no sábado, na vigília, eu falava muito sobre a questão do Espírito Santo, a importância do Espírito Santo na vida do homem. E no final, ali os jovens ali foram tomados pelo Espírito de Deus tão forte. E teve um dado momento ali que eu citei uma situação ali de um testemunho. E foi tão forte, William, que aqueles jovens vomitavam sangue. Olha como que é. O poder da palavra. A palavra de Deus. Então nós temos que usar essa arma que é a Bíblia, enquanto nós temos ela, para resgatar esses corações feridos. Com certeza. Eu sou suspeito de falar porque eu moro na mesma cidade, já tive a oportunidade de ir lá, conheço o trabalho que é, a seriedade que é, e é aquele velho ditado, né? A árvore é conhecida pelos frutos. Se tem fruto, meu filho, o fruto permanece, o fruto, enfim. Mas e essa galera que tá assistindo a gente? Que mora lá em Pindamonhangaba, que mora em outro estado, que tá decepcionado, que tá triste, que não acredita mais em gente, em igreja. Qual seria o conselho que a pastora podia dar para terminar? Fala para mim. Eu acredito que aí na tua terra e na tua cidade deve ter alguém, sabe, que talvez você desconhece. Então acho que seria muito importante você orar ao Senhor e falar assim: Deus, me conduzem em uma igreja séria, onde tem homens e mulheres de Deus de verdade, tá? E eu tenho certeza que Deus vai te direcionar. Enquanto isso, se você quiser nos assistir, posso falar do nosso canal? Mas você pode o que Enquanto quiser. Isso, se você estiver nesse processo, você pode procurar a gente lá no YouTube, assistir nossos cultos. Se você colocar no YouTube Igreja Evangélica Ministério Sementes da Fé, você vai ver uma logo verde lá, é nós. Tá? Você pode nos assistir. Eu tenho também um programa de rádio, segunda a sexta-feira, sempre às 11 da manhã, aqui em uma emissora aqui de Foz do Iguaçu, é a rádio gospel mais ouvida de Foz, que inclusive é um sistema de comunicação da nossa igreja, que se você quiser estar comigo lá 11 horas da manhã ao vivo, você pode procurar a gente lá. Como a gente não consegue transmitir no YouTube, a gente transmite ao vivo pelo Facebook, porque como tem que rodar comercial, tem que colocar louvor, porque é um programa de rádio, tá? Mas o momento da palavra ali é poderoso. O momento da oração ali, William, Deus tem curado tanta gente, tem sido algo tão poderoso. Eu quero convidar você, procura a gente lá no Facebook, pastora Daniela Zanelato, segue a gente lá. Eu tô agora subindo no meu canal do YouTube também as pregações que eu faço no programa de rádio com a oração junto. Como são pregações curtas, então, Deus tem feito algo muito poderoso, sabe? Eu estou subindo agora no YouTube e está tendo um acesso muito grande. Você pode me procurar também no YouTube. Se você colocar ali Daniela Zanelato Oficial, segue a gente lá, você vai assistir a gente lá, tá? A gente tem sido muito atacado. William, você não tem noção quantos hackers tentaram derrubar
tentaram entrar no meu celular, entrar no iCloud, entrar no canal, derrubar, fazer tantas coisas. Por quê? Porque é a palavra de Deus sendo semeada. E eu sei quem que é. Eu sei quem que está por detrás disso. Sabe? São justamente os cavalos de Satanás que ele está usando para querer derrubar. Mas maior é o Senhor dos Exércitos. Procura a gente lá, vai ser um grande prazer. William, em agosto, eu quero até convidar as mulheres do Brasil e do mundo que assistir isso aqui. Em agosto nós vamos fazer a nossa conferência. Esse ano a gente fez a primeira conferência, William. Não tinha mais vaga, fizemos na nossa igreja. A segunda conferência também não tem condições. Veio mulheres de outro estado, porque o nosso programa de rádio tem uma audiência muito grande em Rio de Janeiro, São Paulo, essas coisas assim, sabe? E esse ano eu decidi fazer em um hotel aqui de Foz do Iguaçu, né? E nós vamos fazer no Hotel Golden e vai ser em agosto. Então, se você quiser, porque as pessoas vêm de fora, o ano passado eu tive que me virar, eu fiz em janeiro, fevereiro, março, eu acho que fiz em março ou abril, não sei, não lembro, do ano passado. Eu tive que me virar nos 30, porque daí o pessoal queria saber, pastora, tem casa de Airbnb aí do lado? Tem não sei o quê, não sei o quê? Então, esse ano eu me preparei melhor. Vou fazer num hotel, sabe, a conferência para mulheres. Você é minha convidada. Todas as mulheres desse Brasilzão e fora do Brasil estão convidados. O pessoal do hotel fez uma parceria. A estadia para o pessoal que vai estar na conferência vai ser um preço menor do que os outros participantes, né? Então vai ser muito legal. Então, se você quiser participar, eu falo para você não vai se arrepender. Não vai se arrepender. Qual que é o mês? Em agosto. Agosto de 2025, você que tá assistindo aí, meu filho. Deixa eu até... Para facilitar para você, vai ser, acho que dia 20 alguma coisa, de agosto. Você vai acessar o site da nossa igreja. Você pode fazer inscrição pelo site, tá? A estadia você tem que falar direto com o hotel, é lógico, né? Mas no site da nossa igreja, www.ministériosementesdafé.com. É o nome da igreja.com. Você vai lá na parte de eventos, tá? Amanhã, né? Amanhã, só que aqui a gente tá gravando esse programa, tá? Uhum. Então, digamos que hoje, como a gente vai rodar na sexta, hoje já vai estar liberado, né? Eu vou lançar aqui no culto de mulheres e vai estar liberado aí para você já ir lá, já fazer a sua inscrição, estar com a gente nesse evento poderoso que vai ser aqui na nossa cidade de Foz do Iguaçu. Com certeza. Eu faço muita força para que você venha e muitos votos para que você venha, porque eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Nós também estamos programando aqui um seminário necessário nessa cidade. Uau. Que vai ser um estrondo também, viu? Imagina todos esses convidados que você ama podendo dar um momento de palavra com você e você conhecer, enfim, a gente tá mexendo esse doce aí. Pastora, foi um prazer ter você aqui prazer de novo. É todo meu. Pra mim é uma alegria muito grande. Todas as vezes que eu te convido, você prontamente me atende, a gente se fala e eu fico muito feliz. Eu espero que você tenha gostado tanto que eu gostei aqui também. Suas considerações finais para essa câmera aqui. Maravilha. Pessoal, para mim é um prazer muito grande estar aqui. E é sempre uma honra estar aqui fazendo essa programação aqui junto com o William, que é uma benção. E eu quero dizer algo da parte de Deus para você que está aí do outro lado. Não desista. O mesmo Deus que me resgatou a minha casa. Minha mãe hoje é uma serva de Deus, meus irmãos. Meu pai está com Jesus na eternidade. É o mesmo Deus que é poderosíssimo para fazer a mesma coisa, melhor do que isso na sua vida. Se você se manter fiel, fecha a sua fidelidade com o Senhor. Sabe o que é isso aqui? É aliança. Faça uma aliança verdadeira com Deus e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa e na sua família. Sabe por quê? Maior é o Senhor dos Exércitos conosco. E Ele vai te trazer muitas alegrias. Pode acreditar. Com toda certeza, meu povo. Então é isso. Esse foi o episódio número 84. Se inscreva no canal, ative as notificações. Clica para ser membro aqui, meu filho. Vem pro time com nós. Vem pro time do Necessário. Seja membro do canal. Se inscreva no Necessário Comentar, porque tem muita coisa que nós vamos fazer esse ano aqui. Eu espero que você esteja comigo. Deus abençoe você, porque é necessário. Eu tô sozinho aqui, tô meio perdido. É necessário, pastor? É necessário. É necessário. Necessário. É necessário.
necessário.